Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos refletir hoje sobre o tema da estética. Para começar, eu convido vocês a lermos juntos um trecho do nosso livro muito importante e que vai fundamentar o início das nossas reflexões da aula de hoje. Vamos lá? O belo e o feio. Nós, seres humanos, temos a capacidade de construir juízo de fato, dizer exatamente o que são as coisas, e juízo de valor, ou seja, julgar se algo é bom ou ruim, agradável ou desagradável, bonito ou feio. Dentre os juízos de valor, podemos extrair mais duas outras formas, o juízo moral e o juízo estético. É neste último juízo, o estético, que vamos nos ater durante a investigação sobre o pensamento de Kant. A primeira pergunta a ser feita neste momento é, e a mais importante nesse momento, o que é a beleza? Para muitas pessoas, trata-se de uma pergunta facilmente respondida. Alguns diriam que a beleza é tudo aquilo que nos agrada, que nos deixa feliz e que é agradável aos olhos. Outros diriam que beleza é aquilo que nos eleva espiritualmente. Vejam que não há um consenso sobre o que é belo ou o que é a beleza ou qual a funcionalidade da beleza para nós, pessoas, seres humanos que estamos por vezes diante de uma obra, por exemplo. Contudo, se colocássemos essas pessoas diante de determinado objeto e fosse a elas solicitado que o analisassem e chegassem a um consenso quanto à sua beleza, qual seria o resultado? Será que todas elas chegariam a um consenso quanto à sua beleza? Leriam a mesma ideia ou teriam a mesma ideia de beleza? Será que todas elas concordariam sobre a beleza do objeto em questão? Ou será que o resultado da análise seria afirmar que o objeto é feio? Ou ainda, será que essas pessoas entrariam em um consenso a respeito da beleza ou da feiura de tal objeto? Existe um ditado popular que afirma: gosto não se discute. Ele resume bem essa situação. Mas será que ele é verdadeiro? Existem alguns problemas na discussão sobre a questão da beleza que devem ser levados em consideração quando realizamos uma análise sobre o belo. Para muitos, o belo encontra-se objetivamente nas coisas. Para outros, o belo é subjetivo, ou seja, encontra-se na pessoa que observa o objeto, sendo o julgamento pessoal e intransferível. Galera, será que a noção de belo, isto é, será que aquilo que nós denominamos de beleza, ou seja, será que o belo, ele está na própria obra de arte, ele faz parte da obra de arte, ou será que o belo, ele é subjetivo, isto é, ele está em nós e nós é que julgamos algo como belo ou feio, por exemplo? Essa é a grande pergunta que a filosofia da arte, a estética, ela se faz e que definitivamente não está respondida por completo, mesmo porque não há um consenso entre os filósofos que se interessam pelo campo da arte se o belo é algo que estaria na própria obra de arte e que, portanto, seria feito, criado junto com a própria obra de arte, ou se o belo é algo que depende do nosso juízo, depende da nossa observação. Quando, por exemplo, nós nos aproximamos desta obra clássica aqui, O Grito. Pois bem, será que o grito, tal como nós estamos vendo representada na obra de arte, você a denominaria de uma obra de arte feia ou uma obra de arte bela? Será que a beleza da obra de arte, ela está na própria obra de arte ou definitivamente ela está em você? Vejam que uma obra de arte como O Grito, por exemplo, ela leva em consideração
uma série de características. Isto é, não é uma pintura simplesmente, mas nós temos aqui técnicas próprias do artista. Nós temos aqui um momento histórico no qual esta obra ela é realizada, ela é construída. Nós temos aqui uma série de ideias que são trazidas na obra de arte. Pois bem, isso nos remete uma vez mais à pergunta: será que o belo foi construído junto da obra de arte? Ou será que a noção de beleza, ela depende do nosso olhar? Uma outra expressão artística muito interessante é do artista brasileiro Vic Muniz. O Vic Muniz, ele tem um método de trabalho muito bacana. Que método é esse? Utilizar de objetos, neste caso aqui, são objetos que vieram de um lixão. Especificamente, este é um projeto que o Vic Muniz realizou com pessoas que trabalhavam no Jardim Gramacho. O Jardim Gramacho, um lixão, um lugar onde as pessoas retiravam o lixo para a sua própria subsistência, venderem o lixo. Pois bem, ele fez um trabalho com essas pessoas e a obra do Vic Muniz, ou uma das obras do Vic Muniz, é trabalhar com o lixo, por exemplo. E nesse caso, a pessoa, aqui é uma fotografia ampliada, e os detalhes da pessoa, todos esses detalhes aqui, são objetos retirados do lixo. Olha que interessante. Pode não parecer, mas quando nós aproximamos o nosso olhar, nós percebemos que são objetos plásticos, de metal, enfim. É um tipo de arte. Será que a beleza foi construída junto ou será que nós é que somos capazes de identificar algo como belo ou não belo, por exemplo? Ou quando nós nos aproximamos de uma obra como o do artista Banksy. Banksy é um artista que ninguém conhece o rosto, ok? Ele é um artista inglês, mas que começou a ganhar notoriedade quando a sua arte passou a ser grafitada nos muros de Londres. Pois bem, um artista enigmático, porque ninguém conhece, com obras enigmáticas, porque um tipo de obra como esta suscita uma série de interpretações, por exemplo. Nesse sentido, o Banksy, ele ganhou uma grande notoriedade, se tornou muito conhecido e as suas obras de arte, elas, num primeiro momento, ganharam as ruas e hoje elas ganharam não só espaço nos museus mais conhecidos, mas também na casa de grandes estrelas, por exemplo, de Hollywood. O fato é o seguinte: nós temos uma expressão toda própria aqui do artista, tá? Do Banksy. Será que um tipo de arte como essa, ela já tem uma beleza em si? Ou será que nós é que somos capazes de julgá-la como bela? Digamos que você diga, que feio. Será que o feio está na própria obra de arte ou é um julgamento seu? Será que, por exemplo, quando o artista confeccionou, construiu essa obra de arte, a obra de arte já foi capaz, ou ele já foi capaz de construir ao mesmo tempo o belo e o feio na sua obra? Ou será que o belo e o feio, o julgamento acerca do belo e o feio, é proveniente da sua interpretação? Fica como pergunta. Ou quando nós nos aproximamos, por exemplo, da grande obra clássica da Tarsila do Amaral, a brasileira Tarsila do Amaral, Abaporu. Vejam que interessante, é um tipo de arte modernista, presente num momento específico do Brasil, isto é, 1920, e uma época totalmente singular, original, pela qual passa o Brasil, e a obra de arte é uma expressão dessa época. Pois bem, a pergunta, ela volta, ela retorna. Será que a obra de arte em si, ela é bonita
ou feia, ou será que o feio e o bonito depende do nosso olhar? Ou quando, por exemplo, nós nos aproximamos de um tipo de arte denominada de hiperrealismo. Interessante, né, esse tipo de arte. Vejam que a ideia do hiperrealismo é justamente maximizar, ou seja, aumentar o rosto humano, por exemplo, e aí você tem as características hiperrealistas. Bom, a gente pode dizer no primeiro momento, caramba, que massa! E será que caramba, que massa, que legal, será que essa expressão, ela é sua ou você retirou da obra? Isto é, será que a obra em si é capaz de formar a beleza ou não, ou a esquisitice ou não, ou isso depende do seu julgamento? Ou quando, por exemplo, nós também nos aproximamos, de uma obra de arte como essa, hiperrealista, do nascimento de um bebê. Vejam só que interessante, né? Será que quando um bebê nasce, nós dizemos, nossa, que bonitinho? Ou nós dizemos, caramba, que coisa esquisita, cheia de sangue, acabou de nascer. Aí olhem um bebê a partir de uma obra de arte hiperrealista. Será que nós conseguimos denominar esta criança, ou esta obra, melhor dizendo, como uma obra linda, bonita ou uma coisa feia? A pergunta fica, será que o feio e o bonito está na obra ou está em nós? Portanto, ao refletir sobre essas obras de arte, a intenção foi justamente provocá-los a pensar se a obra de arte ela traz a beleza em si ou se a beleza é um julgamento de gosto pessoal. Tranquilo, galera? Até a próxima aula, então. Abraço para vocês.